para este culto de adoração a Deus e hoje em especial para conversarmos sobre a família, o lar, o casal, os filhos, a casa, o nosso lugar, ou o melhor lugar que existe para estarmos, um dos melhores lugares que existe para estarmos, onde Deus deve habitar, onde a harmonia, a paz deve reinar. E eu sei que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nesta noite, está interessado em abençoar o seu lar, a sua família. Quantos estão com o coração aberto para receber a bênção de Deus? Aleluia. Muito bem. Vamos receber, está entre nós, pastor Alain Brizotti, que desde segunda-feira está ministrando um seminário para obreiros, segunda, terça e ontem, seminário específico para obreiros, líderes, presbíteros, pastores, e tem sido dias maravilhosos, onde a palavra de Deus tem nos chamado a responsabilidade para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que possa abençoar outros, abençoar a nossa cidade, de maneiras que esses dias Deus nos sacudiu, Deus nos despertou, através da sua palavra, para vivermos mais a plenitude da sua vontade. E pastor Alain, nesta noite estará ministrando para as famílias. E a palavra de Deus vai abençoar o seu lar. Abra o seu coração. Pastor Alain, por gentileza, aproxime-se. Pastor de Goiânia, e que está já em Santa Catarina, já ficou raízes por aqui também, não é? E achou lugar em nossos corações, nas nossas igrejas, já ministrou na nossa convenção, e Deus tem usado ele de uma forma muito especial, para expor as verdades da palavra de Deus. Muitas vezes, a palavra de Deus nos confronta, bate de frente, ela nos diz alguma coisa que nós estamos fazendo de errado, e nos mostra um caminho mais excelente. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que dá ouvido à palavra de Deus, porque esta palavra é viva, é vida, é abençoadora, é restauradora. Quem ouve a palavra de Deus, recebe a vida, recebe o alimento. Pastor Alain, com toda a liberdade, ministre a palavra de Deus, deixa Deus te usar nesta noite, para este povo sair daqui abençoado, pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, você que tem a Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1, para uma reflexão que nós vamos fazer sobre a questão da família, do casamento, nesse mundo que nós vivemos. E esse texto de Eclesiastes é um texto raríssimo, riquíssimo. Tem muita coisa para a gente aprender, muita verdade para nos ensinar, para a gente extrair daqui. Principalmente porque Eclesiastes é um livro de confronto, é um livro que mexe profundamente com as nossas falsas certezas. É um livro que vem para trabalhar a profundidade do nosso caráter, da nossa forma de viver. E eu acredito seriamente que esse texto hoje é capaz de revolucionar a nossa forma de viver. Amém? Eclesiastes, capítulo 9. Muito provavelmente o livro de Eclesiastes tenha sido escrito por Salomão, passando por uma das mais sérias crises da sua vida. Sabe aquele tempo onde você começa a repensar a vida? Já passou por isso? Você tem que repensar tudo, fica estranho, tudo fica meio cinza. É quando você começa a repensar escolhas que fez,
quando começa a repensar por que é o que é, começa a fazer perguntas difíceis, está passando por um dia de crise, talvez um tempo de crise. Muito provavelmente foi nesse tempo que Salomão escreveu esse texto. E é um texto brutal, é um texto para ser lido com aquela sensação de dor, de crise. Um dos maiores exegetas, um dos maiores teóricos da Bíblia e da teologia no século XIX, disse que Eclesiastes é o tipo de livro que você lê e tem a sensação de tomar um soco na boca do estômago. É um livro que vem para mexer com as nossas bases. E esse capítulo 9 é bem por aí. Olha o que diz o texto. A minha versão aqui, NVI, Nova Versão Internacional, ela dá uma trabalhada melhor nas frases. Presta atenção nesse texto. Refleti nisso tudo o quê? No tudo da vida, tudo que eu olhei, tudo que eu prestei atenção. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa sua vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias, sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Porque na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Amém. É bem típico de alguém que está injuriado com tudo, não é? Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia é extremamente normal, não tem nada aqui de extraordinário fora da vida das pessoas. A Bíblia é um livro feito para gente que vive, para gente que erra. Para quem não conhece muito de Bíblia, fica aquela sensação de que a Bíblia é um livro falando coisas ininteligíveis para pessoas mais ou menos inalcançáveis. E não é nada disso. Bíblia é um livro feito de gente de carne e osso, escrito para gente de carne e osso. A única diferença é que aqui existe graça de Deus, que nos ajuda a viver nessa vida estranha que a gente leva. O que o texto vai mostrar para nós é uma capacidade impressionante de fazer uma análise, uma autoanálise da própria vida. E entender que essa autoanálise da vida aqui de dentro, não é simplesmente sair pela vida olhando para os outros. O que mais me encanta em Salomão é que em nenhum momento ele joga fúrias e crises dele como projetos dos outros. Minha vida é complicada, é sem sentido porque outros fizeram coisas. Ou então, eu estou vivendo uma situação de crise porque alguém pisou na bola comigo lá. O tempo todo para Salomão é com ele. Minha vida sem sentido, meu jeito de viver, minha relação com Deus. Sou eu e Deus, na coisa da vida. Os dois vivendo juntos. Vocês vão entender bem esse texto à medida que eu for conversando com a gente aqui hoje, para que a partir disso aqui, a graça de Deus entre nas nossas vidas e nos ensine padrões e lições tremendas para as nossas famílias aqui essa noite. Amém? Eu preciso começar por aqui, que é para você entender que a gente vai ter uma conversa sem ilusões. Não vou prometer para você nada. Não vou vender para você a ilusão de um Deus como um mágico que você carrega na bolsa. Vou dizer para você de um Deus que anda com você na vida, que fica do seu lado quando o bicho pega, e que fica do seu lado quando tem festa. É um Deus que está nos todos os movimentos da vida. Não é um Deus plantado por religiões para estar com você só de vez em quando, ou no momento mais ou menos. É um Deus que nos acompanha todos os dias sem sentido, como diz a expressão bíblica.
Para começar, eu quero que você guarde uma coisa aqui, ó. Casamento, olha para mim. Não existe casamento perfeito. O que existe é casamento feliz. Amém? Se você vem para a igreja achando que aqui Jesus vai trabalhar na sua vida e seu casamento vai ser perfeito, está enganado. Casamento perfeito não existe. O que existe é casamento feliz, trabalhado pelas conjunções de homem e mulher e da graça de Deus no meio. Aí a gente cresce, aí aprende a caminhar, sem as ilusões da vida, sem a mania que a gente tem de cobrar do outro aquilo que só Deus pode dar, êxtase eterno, perfeição eterna. Só em Deus se acha isso. No outro você vai achar problema, vai achar dificuldade. Por isso que é importante começar a caminhar por esse ponto de vista. Quem esteve aqui ontem sabe que eu disse que casamento é artesanal, não é? É feito com as próprias mãos. É você quem trabalha, é você quem ajuda, é você quem formula. Não é o ponto de vista da manipulação, mas da arte. Eu invisto na minha esposa, ela em mim, e nessa arte, nesse jogo de alternâncias, a gente vai crescendo. A gente vai aprendendo a viver. O nosso problema hoje, sabe qual é? A gente sofre muito mais influência do mundo do que de fato influencia a sociedade. Nós estamos vivendo num mundo que anda sério demais. O mundo de hoje, se você deixar, ele invade sua casa e destrói tudo. Se você deixar o mundo de hoje com as influências, com violência, com essa coisa monstruosa que é hoje, invade a sua vida e tira a sua paz. O mundo anda sério demais, as manchetes de jornais. Há muito tempo que o sorriso não é manchete de jornal. Nós vivemos numa sociedade o tempo todo em estado de alerta. Sabe aquele tipo de gente que fica assistindo da Atena assim, desesperado, roendo unhas? Não consegue viver. A vida urge leveza. Se você ficar todos os dias parado só nas páginas policiais de jornal, a tentação que você vai ter é de viver em estado de sítio, estado de prisão a vida inteira. Que tem problema no mundo, todo mundo sabe. Mas a gente também sabe que Deus nos guarda e nos livra. Então a gente caminha. É ou não é? O Salmo 30, verso 5 diz assim, ó, o choro pode durar uma noite. Presta atenção nisso, é uma possibilidade, não é uma certeza. Não diz que o choro vai durar uma noite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Qual que é a certeza do texto? A alegria vem pela manhã. É interessante isso. Não existe vida sem dor, mas não existe dor que dure a vida toda. Eu não vou sorrir para sempre, também não vou chorar para sempre. Eu vou aprender que em Cristo, a primeira coisa que eu aprendo é que eu sou chamado para ser equilibrado. Eu vou sorrir quando precisar, chorar quando for preciso, mas não vou me entregar nem aos extremos do choro, nem aos extremos do riso, porque chorar demais é depressão, sorrir demais é desespero. É preciso caminhar equilibrado para entender que cada sorriso meu comunica significado e cada lágrima minha tem sentido. Portanto, eu sou alguém emocionalmente curado pela palavra e posso servir de testemunha. Deu para entender? Casamento tem a ver com alternância, com equilíbrio, com o jeito como que se anda. Aliás, teve um escritor antigo que disse uma frase que eu acho fantástica. A gente só começa a ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo. Você já chorou de rir de si mesmo quando caiu? Você já sentiu aquela alegria que dá de rir de você mesmo? Vocês são casados aí, só os casados. Você já ficou deitado na cama assim, falando bobagem um pro outro e rindo? Se não fez, está perdendo uma coisa maravilhosa. Não é? A gente às vezes acha que... Sabe o que é estranho? Tem casais que conseguem tirar o dia inteiro para brigar, mas não conseguem tirar uma noite para sorrir juntos. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem álbum de foto em casa? Levanta a mão aí, só para eu não me sentir velho. Quem tem álbum de foto em casa? Sabe álbum de fotos? É que a gente vive numa sociedade hoje onde tudo é descartável, até as imagens. Você lembra quando antigamente... Eu tô com 35 anos, não estou tão velho não. Estou falando antigamente, só para você ter uma noção. Mas você lembra quando antigamente a gente tirava umas fotos... E aí você ficava uma semana esperando naquela ansiedade para revelar a foto. Lembra disso? Quem lembra disso? E aí quando você acabava de revelar, vinha o dedo na frente. Não dava uma raiva? Agora mudou, né? Agora você já tira a foto e olha, não gostei, passa. Tudo é descartável hoje. Tudo se anila e se realiza numa velocidade absurda. Somos uma sociedade que abocanha até as próprias imagens. Dizem que o selfie é o desespero de estar vivo, né? Agora olha que impressionante. Você quer ver uma coisa? Alguém aqui tem foto de briga de casa? Já pensou? Você está brigando aquela briga terrível, aí você fala para o filho, vem cá menino, tira uma foto aqui da briga da gente. Acontece? Se acontecesse, o que aconteceria? Isso aí, ó, sorriso. Sabe para que existe álbum de fotos? Para você lembrar que sua vida vale a pena. Que toda essa angústia, toda essa miséria deve ser jogada fora. O que vale a pena é absorver os momentos em que a gente gostou tanto que se recusou que eles sumissem e deixou marcado no tempo. Todo fotógrafo é uma espécie de mágico. Prendeu o tempo dentro da eternidade para deixar bem claro para todo mundo. Esse dia valeu a pena, eu estava vivo, eu sorri.
A Bíblia nada mais é do que um livro de fotos de felicidade. Felicidade na crise, felicidade no problema, na perda. É uma família, um povo. Sabe o que é mais incrível da Bíblia? A Bíblia é um livro feito de famílias. E olha que incrível, de famílias quebradas. Você já teve alguma família destruída, complicada? A Bíblia tem um monte. Por exemplo, até hoje ninguém sabe onde foi parar a mãe de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ninguém sabe nem o nome da mãe dele. A mulher Cirofenícia chega para Jesus desesperada: Senhor, vai na minha casa lá, expulsa o demônio da minha filha. Você tem uma mãe desesperada, uma filha endemoniada e um pai que sumiu. No pior momento da vida, o pai da menina desaparece. O filho pródigo, você tem o pai, 2 filhos e a mãe desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar até hoje. Agora, sabe o que é mais incrível? Onde tem uma família partida, detonada, Jesus está perto. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, Ele ainda fica perto de famílias em crise. Ainda é o Deus da proximidade de famílias quebradas. Só Ele sabe trabalhar com pedaços de gente. Só Deus sabe trabalhar com aqueles dias complicados da vida. Sabe aquele dia que tudo machuca, que nada dá certo, que não faz sentido? Porque a alegria não é só sorriso. A alegria é certeza de que tempos ruins passam. É ter a consciência de que circunstâncias não definem quem sou. Mais do que isso, que nelas eu cresço. E a partir do momento que cresço e me levanto, estou pronto para o que a vida me der. Porque eu aprendo a andar com Deus. O texto que o pastor Edson leu aqui trabalha com isso. Aprender pela Bíblia a viver bem. A Bíblia trabalha muito com isso, a questão do viver bem. O Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés no deserto, que não era fácil escrever salmo no deserto. E o verso 12 ele diz assim, ó, ensina, é uma oração, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Sabe o que ele está dizendo? Me faz colecionar dias. Eu quero pegar minha agenda de vida, abrir minha agenda sem ter suspiros, sem ter medos, crises e paranoias. Eu quero abrir a agenda da minha vida e ter certeza que numa segunda-feira qualquer eu vivi, eu estava em paz, eu tenho família, eu tenho alguém que me ama, eu não sou um deslocado no universo, eu existo e o mundo não gira ao meu redor, mas eu sei em quem tenho crido e sei que quando todas as coisas desmontam eu posso permanecer de pé, porque eu tenho um Deus que fez céus e terra, é criador por excelência e me sustenta. Orar no deserto. Não é fácil, mas é preciso. Quer ver uma coisa interessante? Poucas pessoas são tão tristes hoje quanto aquelas pessoas que se envolvem com casamento simplesmente como fuga da vida. Tem gente, por exemplo, que não suporta a vivência na casa dos pais, aí casa. Ele foge de casa. E o problema é que ele vai para onde? Para outra casa. Não é? E vai só reproduzir padrões detonados. É tão complicado isso, de gente que fica fugindo da vida o tempo todo. Gente triste. É como um rapaz chegou para o psicólogo e falou assim, ó, sou uma pessoa muito triste, quase depressiva, eu vou casar. O psicólogo falou para ele, algumas das pessoas mais tristes do mundo são casadas, né? Sabe por quê? Porque muitos casamentos estão se tornando mentiras oficializadas. É aquela coisa da tolerância, eu suporto você e você a mim, a gente vai tocando o barco. E esse barco nunca chega em lugar nenhum, porque o problema do barco não é chegar no porto, é navegar, aí que é o perigo, esse é o risco. O porto é tranquilo, o problema são as águas. Ser convidado para viver é um negócio difícil. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza na sua vida. Deus não vai ficar te cercando todas as esquinas da sua vida com um milagre, não. O sonho de todo mundo na igreja é que tivesse um GPS divino. Meu servo vira à esquerda, vira à direita. Não fale com a fulana porque ela é falsa. É ou não é? Só que Deus não faz isso, não. Com Deus o negócio é cara a cara, é no ir e vir, é andando com as pessoas, é conversando com elas. É um Jesus que a Bíblia diz que os irmãos dele não acreditavam nele. Jesus experimentou ser alvo de olhares estranhos dentro de casa. Até Jesus passou por isso. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza. O que vier da sua vida, você vai ficar em paz. Porque você sabe que tem um Deus que vai te ajudar a passar por todos os processos, permanecendo quem é. Não sendo sequestrado de si mesmo. Amém? Está todo mundo comigo ainda? Ninguém quer ir embora? Ainda dá tempo. Sabe o que é estranho? Nós temos hoje cônjuges que eles vivem no que eu chamo de ditadura de cara fechada. Sabe o que é isso? É gente que passa o dia todinho reclamando. Tem coisa pior do que isso? Gente que passa o dia inteiro reclamando. Ou reclama porque é jovem demais, ou porque é velho demais, ou porque tem dinheiro demais, ou dinheiro de menos. Sempre tem alguma coisa para a gente reclamar. É preciso rever a vida sob os olhos da graça. Irineu, um bispo do primeiro século ali da igreja, ele dizia o seguinte: se os nossos olhos forem tocados pela graça de Deus, projetamos Deus em qualquer lugar. Aí tudo muda de figura. É ter o olhar de Deus na vida de um modo mais positivo. Sabe gente que passa o dia inteiro reclamando? Aquela coisa estranha, apequenada, a vida não tem graça, tudo é ruim. Pior ainda, isso daí desencadeia um processo chamado indiferença. Sabe o que é indiferença? O violento oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio é declarado.
A violência do amor é indiferença, é virar o rosto, é não suportar, é simplesmente deixar a coisa fluir. Sabe o que é indiferença? É quando a presença do indivíduo dói mais do que a ausência. Aquele marido que fala para a esposa, amanhã eu estou de folga. Ela fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? 24 horas com o cara em casa. Porque já acostumou tanto com a ausência que a presença passa a incomodar. Ou como o marido que fala para a esposa em casa, o que você faria se eu ganhasse na loteria? Ela fala sem pensar, assim, direto. Eu pegaria a minha metade e ia embora na mesma hora. Ele falou, tudo bem, ganhei R$12, toma seus 6 contos e some, né? A indiferença faz isso, faz você não pensar no coração do outro. Você simplesmente fere, destrói, porque se existe uma coisa que todo mundo aqui hoje, olha para mim, todo mundo aqui dentro desse templo hoje está armado, de uma arma chamada língua. Essa arma é capaz de matar, e ela tem uma capacidade de matar terrível. Escuta o que eu vou te dizer. Os rabinos dizem que para você matar alguém com algum tipo de arma, precisa de uma distância. Mesmo que seja um tiro, tem uma distância limite. Porque na trajetória da bala existe vento e uma série de coisas. Ela tem limite. A única arma que não há limite de distância chama-se língua. Você pode morar no Brasil e matar alguém na China, só usando a língua. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, não, eu falo mesmo e acabou? Sabe? São os piores. Esses são pistoleiros da língua. Tem gente que é pior, ele vai guardando a coisa num depósito e a alma vai ficando num depósito monstruoso de amarguras. É como um casal que foi se aconselhar com o pastor e o marido falou, pastor, toda vez que essa mulher briga comigo, ela fica histórica. O pastor falou, irmão, não é histérica não? Não, é histórica. Ela lembra tudo que eu fiz com ela desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Ela puxa tudo, traz tudo. São as histórias e os históricos. Tudo isso feito para ferir, para destruir. E quando o tempo vai passando, essas pequenas camadas, pequenas feridas, vão se transformando num câncer da alma. E em metástase e destrói casamentos. Eu quero que você guarde uma coisa. Quem aqui já viu aqueles cientistas que tem nos Estados Unidos, caçadores de tornado? Já viram? Eles colocam assim vários eletrodos dentro daquelas caminhonetes. Eles são meio malucos, né? E eles saem assim, vem aquele tornado, todo mundo fugindo, e eles indo ao encontro do tornado. Lembra disso? Aí eles chegam perto do tornado, jogam aqueles eletrodos para estudar a estrutura, o tamanho e todo o impacto do tornado. Eu estava lendo uma reportagem de um deles, que além de ser cientista, também era teólogo, e uma coisa ficou mexendo na cabeça dele, porque um tornado muito grande passou por uma região e virou as árvores do avesso, com as raízes para cima. Só que ele entendeu uma coisa estranha, ele disse, o vento, por mais violento que ele seja, ele não entra no solo. Toda atividade do vento, ainda que ele seja muito violento, é só do solo para cima, o vento não entra. Só que as raízes das árvores estão lá dentro, em todas as ramificações, elas abraçam o solo. Então ele pensou, como é que pôde o vento passar e arrancar? Porque quebrar é uma coisa, arrancar é outra. Está dando para entender? Então ele fez uma descoberta terrível. Imagina só, vou trazer para hoje para ficar mais fácil de entender. Imagina que o tornado passa aqui nessa cidade hoje, vira todas as árvores do avesso, com as raízes para cima. Só que se você for estudar, cerca de 3 meses mais ou menos atrás, sabe qual foi o padrão da meteorologia? Pequenas garoas e pequenas chuvas. Mais ou menos 3 meses, pequenas garoas e pequena chuva. Você liga o jornal lá, vem a moça do tempo. Amanhã, de novo, aqui em São José, pequenas garoas e pequenas chuvas. 3 meses. No dia que o tornado passa, está muito fácil. O solo já foi amolecido durante 3 meses de pequenas garoas e pequenas chuvas. Ele vem e devasta tudo. O nome desse tornado é divórcio. Ninguém se divorcia do dia para a noite. Não é porque se levanta, olha para a cara da mulher e fala, quer saber, eu vou divorciar dessa mulher. Isso aí são 3 meses de discussões bobas, de brigar por coisinha ridícula, de dormir no sofá e ir lá na cama, de falar bobagem um para o outro sem pensar nas consequências do que diz. 3 meses de coisas que poderiam ser jogadas fora, 3 meses de coisas que qualquer guarda-chuva da fé deixa sair, e a gente vai deixando acumular. Quando vem um tornado chamado divórcio, desmonta a nossa casa. Que aqui hoje, Deus te deu um guarda-chuva da palavra, para você sair limpo disso, e nenhum tipo de garoa miserável atinja o terreno da sua casa. Amém? Sabe o que é interessante? A Bíblia vai mostrar para nós que, do ponto de vista bíblico, do começo até o fim, o que é a Bíblia? Nada mais é do que a história de gente feliz andando com Deus. É isso que é a Bíblia. Adão, por exemplo, está no jardim, tudo abençoado, tudo tranquilo. Entra pecado, entra problema, entra crise, devasta tudo, mas Deus está junto. Deus prepara todo um processo, cura tudo isso. Famílias, por mais absurdas que sejam as famílias da Bíblia. A de Davi, por exemplo, Davi foi um grande guerreiro, um extraordinário rei, mas não soube ser pai. Perdeu 3 dos seus filhos de forma violenta.
A Bíblia é feita de famílias que ao longo do processo enfrentaram crises terríveis, chegaram quase à destruição, mas em nenhum momento foram aniquiladas, porque Deus estava perto. Qual é o seu chamado aqui hoje? É dizer: Deus, me ajuda aqui, vem comigo na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa todos os dias, na minha história. Não basta cantar aqui, minha casa será, mas minha casa é, porque eu estou aqui e eu vou fazer diferença hoje. Eu sou minha casa, e minha casa a partir de hoje é uma casa diferente. Amém? Deu para entender? Eu quero que a partir de hoje você comece a olhar a sua vida por um outro ângulo, a partir desse texto que nós lemos. Um ângulo diferente, é trabalhar pelo casamento, ser casado e feliz. Casar com certeza de alma, entender que isso que eu vivo não é só uma coisa comum, porque olha para mim, a sociedade hoje parece que resolveu se armar de todos os ângulos contra o casamento. Parece que a coisa mais anormal do mundo é um homem e uma mulher casados, não é verdade? Hoje é normal ser estranho. Vocês já viram como nós vivemos na sociedade do absurdo? Esses dias acharam uma velhinha no hospital com um bilhetinho assim: cuidem dela. Imagina, saiu num jornal no interior do Brasil uma manchete: matou a mãe sem motivo justo. E tem motivo justo para matar a mãe? É o mundo do absurdo. A gente vive num mundo de coisas estranhas. Como dizem os filósofos, acontecimentos que não acontecem. Esquisito, um mundo estranho. Todo dia um mundo de coisas esquisitas. Aí sabe qual que é a lógica do mundo? É que tudo isso aí é normal. O anormal é você casado com a sua esposa, sendo abençoado e feliz. Eu quero dizer para você aqui hoje que para Deus o normal é isso aqui, ó. É você sentado, adorando a Deus com a sua família, Deus te guardando dos males, seus filhos crescendo e você salgando a nação, fazendo diferença na história. Homens e mulheres equilibrados, construindo um país abençoado. Isso aí para mim é normal. Amém? É que geralmente a gente coloca sempre em categorias onde nunca estamos. Ou é a categoria do desespero, ou é a categoria do milagroso. Só que Deus não está nem no desespero e nem no extraordinário. Ele está conosco no dia a dia comum, no dia a dia normal. De gente que anda com Deus e faz diferença na vida todos os dias. Amém? Eu quero que você guarde isso. Aliás, olha que interessante, para você ir pensando, conta-se que quando Alexandre o Grande morreu, já ouviu falar nele? Alexandre o Grande, conta-se que quando ele morreu, fez 3 pedidos antes de morrer, quando estava no leito de morte, fez 3 pedidos. Pedido número 1, que o caixão dele fosse carregado pelos médicos, só para mostrar para as pessoas que os médicos são incapazes de evitar a morte. É o texto que nós lemos. Sabe o que eu gosto no texto que nós lemos? Salomão não diz assim, ó, faça o que você tem que fazer, porque quem sabe você não morra, né? Ele diz assim, ó, faça o que você tem que fazer bem feito, porque na sepultura para onde você vai, ponto. Ele faz questão de definir. E eu vou dizer para você, se Cristo Jesus não voltar dentro de 100 anos, todos nós estaremos mortos. Olha que legal. Geralmente crente fala muito do céu, mas tem medo de morrer, é verdade ou não é? Que a gente fica com aquelas paranoias, aquela coisa de, né? Tipo assim, Senhor, eu sei que é bênção, mas lá para frente, né? Outra coisa, segundo, ele disse que toda a sua riqueza fosse jogada pelo caminho percorrido da casa dele até o cemitério. Só para mostrar para todo mundo que da vida você não consegue levar nada. Hoje, o que mais tem hoje é a gente brigando por coisas e destruindo pessoas. Os rabinos antigos dizem que Deus fez as coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. Só que nós usamos as pessoas, amamos as coisas. O que mais tem hoje é isso. Tem marido, por exemplo, que ele é viciado em carro, a tal ponto que se a esposa bater a porta do carro, ele se demoniza. Se você é casada com desse aí, eu tenho um perfume legal para você, gasolina. Né? 3. Ele fez o seguinte pedido, que as suas mãos ficassem para fora do caixão, só para mostrar para todo mundo que estava indo embora de mãos vazias. O Midrash, que é a interpretação rabínica judaica, eles dizem que a gente quando nasce com as mãos fechadas, não é assim? Porque entra na vida já deixando bem claro para todo mundo, eu cheguei para brigar, eu vou possuir. Mas quando você morre, morre com as mãos abertas, porque brigou demais, ficou vazio, está indo embora sozinho. Vale a pena? Muita gente hoje vive nessa paranoia de possuir, de conseguir, eu quero alguma coisa, e entra na vida tentando possuir tudo, destruindo tudo. Sabe o que é mais estranho? Nesse processo de possuir tudo, o que você geralmente mais deixa são destroços. O que nós mais vemos hoje é uma história corriqueira, é de gente que consegue sucesso, mas o preço do sucesso é a destruição da casa, do lar, da família. Tem gente que tem dinheiro demais, aí compra uma casa extraordinária, mas não consegue ter família dentro. O que adianta? Você ter um endereço, mas não ter um lar. Porque seu dinheiro pode comprar o melhor colchão do mundo, todo cheio de eletrodo, para você deitar e não apenas dormir, mas o cara te massagear, é bom ou não é? Mas não adianta. O que adianta você comprar colchão se você não tem sono? Sabe como é que Deus fez a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó,
em Adão e Eva, no comecinho, lembra disso? Lá em Gênesis, tem uma coisinha lá que a gente diz, não presta atenção nisso. Olha para mim aqui, ó. O texto diz que quando Deus foi fazer Eva, Deus fez Adão dormir, não é isso? E do sono de Adão, Deus tirou a sua mulher. Aí quando ele acordou, ele olhou para ela estava ali, linda na frente dele. Até hoje o casamento ideal ainda é assim. É um casamento onde vocês conseguem dormir em paz. Porque eu quero ver um marido dormir em paz se a mulher dele for atribulada. Dorme? Qual é a mulher que dorme em paz se o marido for um problema? Dorme? Se você está dormindo em paz hoje, agradeça a Deus. Seu casamento ainda é uma espécie de Éden e ainda comunga do princípio divino para o casamento. Sono feliz. Todo mundo que dorme em paz tem um casamento abençoado. Sabe o que é mais interessante? A maioria das pessoas que a gente vê no chamado mundo moderno, elas têm um problema muito sério quando elas estão... A ideia delas de perenidade, de futuro, é acreditar que quanto mais coisas ela deixar, quanto mais herança ficar, quanto mais dinheiro a coisa for fluindo, mais ela vai marcar seu nome. Não marca. Sabe por quê? Porque o sistema que rege o mundo, capitalismo mortal, abocanha tudo e todos a todo momento. O que realmente fica da vida são as coisas mais simples que você puder imaginar. Deixa eu te mostrar isso de uma forma bem prática e bem simples, porque o meu principal intuito aqui é você entender. Olha para mim. Quer ver uma coisa? Para quem que a gente veste as melhores roupas? É para os de fora, não é? E ele sai falando que a nossa roupa é brega, não é verdade? Os melhores perfumes, a gente põe para quem? Para os de fora. Para ter dor de cabeça e falar que a gente não sabe escolher perfume. Não é? As melhores comidas, para quem que a gente faz? Para quem é de fora. Não vai vir uma visita aí, vamos comprar uns negócios e fazer. Aí a visita vem e sai falando mal da nossa comida. Não é esquisito? Por exemplo, minha mãe tem um negócio que eu sei que algumas irmãs aqui devem ter. Minha mãe ganhou um joguinho assim, tem uma chaleirazinha, tudo bonitinho, de porcelana, 6 xícarazinhas e tudo com pires e tudo com um versículozinho bíblico. Lindinho o negócio. Só que ela nunca usa. Fica lá guardado. O negócio se transforma numa espécie de objeto de acepção de pessoas. Porque se bate alguém lá na porta, ela olha, deixa eu ver, se for, não é lá essas coisas, então deixa o negócio guardado. Nunca tem alguém à altura daquilo, é impressionante. Sabe o que é mais incrível? Você tem um negócio maravilhoso guardado e passa a vida tomando café em copo de requeijão. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido, faz. Que bom que você está sorrindo, graças a Deus, isso já é um efeito da palavra. Sabe o que eu quero que você faça aqui hoje? Que você vá para a sua casa fazendo o melhor para os seus. Para as pessoas que te suportam, que andam com você, que dormem com você todos os dias, elas merecem o melhor café da manhã, a melhor comida, o melhor perfume que você tiver, porque são suas riquezas, elas não são para os outros, são para você. Por isso que o texto diz assim, ó, vá, coma com prazer a sua comida. Olha o que o texto diz, coma com prazer a sua comida. Olha para mim aqui, ó, não tem coisa pior do que comer correndo, é ou não é? É horrível, sensação estranha, fica aquele bolo aqui no estômago, não é não? Tem coisa melhor do que você comer chocolate lambuzando a cara? Fala a verdade. Tem coisa melhor do que você comer em casa, do jeito que você quer, de colher, pegando igual uma concha. E a gente, quando vai para restaurante, a gente faz uma máscara monstruosa do que nós não somos. Todo cheio de regrinha, todo cheio de coisa. Tanto é que quando você sai do restaurante, a primeira coisa que vai é na padaria comer um sonho desesperado. Porque você provou um monstro que não é. Eu quero chamar vocês à vida comum. É assim ou não é? E a gente faz todo um teatro, toda uma máscara, um corpo que não tem nada a ver com a gente. Por isso que a gente não sabe direito quem é. De vez em quando dá uma olhada para o outro, você não é mais a mesma pessoa que eu casei, nem você. A gente muda todo dia. Sabe o que é mais interessante? A gente faz tudo isso, todo esse movimento para tentar se sentir vivo. Aí faz tudo isso. Come com a... E o texto diz assim, ó, coma com prazer a sua comida. Ou seja, que você esteja de verdade quando estiver à mesa. Sentado em corpo, mente, espírito, alma, tudo junto. Que a sua mesa não seja um encurtar do seu dia, mas seja a celebração da sua casa. No Salmo 23, o texto lá diz assim, ó, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe desse texto? Só que geralmente, crente come demais, né ou não é? Geralmente a gente pensa o seguinte, preparas uma mesa perante mim, como é que a gente pensa esse texto? A gente pensa assim, aquela mesa maravilhosa de café da manhã de hotel 5 estrelas, que eu sempre quis ter, o salário nunca deu, não é? E a gente imagina que Deus está ali servindo a gente sentado, é hoje. Só que não é, porque o texto não diz que a mesa é para mim. Diz, preparas uma mesa perante mim, não é para mim, é perante mim, é na minha frente. Porque na concepção judaica de uma vida, a mesa é o centro da casa, é o mais importante de uma casa. Se o judeu te levar para a casa dele, vai fazer você sentar à mesa com ele. A mesa é um ambiente de conversas familiares. Se o judeu não pode ir ao culto porque se machucou, ele faz o culto na mesa de casa. Por exemplo, o brasileiro vai fazer um churrasco, pega a mesa e bota na calçada. O judeu jamais.
Porque o judeu imagina que a mesa é o único lugar de uma casa onde 3 vezes por dia Deus se apresenta, como a providência. Eles chamam de Jeová Jirê. Eles dizem o seguinte: se eu tomei café da manhã, almocei e jantei, é porque Deus, pelo menos 3 vezes no dia, lembrou da minha existência, naquilo que é mais básico, comer. Quer ver como eles raciocinam? Olha que tremendo. Imagina que hoje, que dia que é hoje? 26 ou 27? 27, estou perdido. 27 de novembro. Deus sabia que você estava vivo. Sabia que você ia precisar tomar café da manhã, almoçar e jantar, porque são 3 coisas, no mínimo, básicas de alguém que vive como a gente. Então, lá atrás, Deus coloca no coração de alguém para plantar na terra. O indivíduo vai e planta. Deus abençoa a terra e ela dá. O que já é um milagre. A semente rompe o chão, que é bilhões de vezes mais pesado do que ela, e vive. Porque ela tem um princípio vital, e vida cresce. Deus faz crescer. Outro vem lá e colhe, vai levar para o mercado, vai processar. Enquanto isso você está trabalhando, o salário caiu na conta, você foi lá, comprou, a esposa está na mesa fazendo criatividade, chegou na sua casa. Se você tem café da manhã, almoço e jantar, 3 vezes no dia Deus colocou engrenagens milenares para rodar a seu favor. Não é tremendo? Só que olha para mim, o texto diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora raciocina comigo. Se na cultura judaica a mesa é o centro da casa, onde os inimigos estão? Dentro de casa. Só que ninguém leva inimigo para dentro de casa. Portanto, eles são falsos amigos, que você acha que são tão seus amigos que convida para o almoço, convida para a mesa. Só que eles vêm no afã de te destruir, esperando apenas um vacilo seu, e eles têm a favor deles o fato de você não saber. Você acha que eles são seus amigos. É aí que entra Deus na história e na mente judaica. Eles dizem: é Deus quem prepara uma mesa perante mim. Daqui vem um ditado judaico que Deus é o único que vence guerras sem precisar lutar. Sabe por quê? Porque quando Deus entra e começa a estabelecer toda a mesa, o inimigo automaticamente imagina: se o Deus dele é capaz de descer do céu só para preparar uma mesa, imagina quando começar a brigar. E eles vazam tudo e Deus vence a guerra sem precisar lutar, estabelecido na mesa da casa. Gente em casa. Eu quero que você entenda que para você é muito mais importante que essa fé aqui, atinja a sua família, do que só vir aqui como se isso aqui fosse mecânico. Vá, coma com prazer a sua comida. Olha o que ele diz: beba o seu vinho de coração alegre. O problema de hoje é que os caras bebem para alegrar o coração. É ou não é? Aqui já é o contrário: beba o seu vinho de coração alegre. Olha o que o texto diz: eu já tenho um estado de espírito. O texto não está dizendo que eu preciso encher a cara. Não preciso, meu coração é alegre. O que o texto está dizendo é que qualquer coisa que eu fizer, tanto que ele vai dizer: Deus se alegra do que você faz. O que o texto está dizendo é que qualquer coisa que eu fizer, estando em paz com a minha esposa, olhando para mim, não vou fazer para ferir Deus nem as pessoas, porque o meu coração é livre para Ele. Portanto, tudo o que eu fizer vai ser para a glória dEle, e Ele vai estar celebrado em mim. Aí a minha vida vai fazer sentido. Essa é a lógica do texto. Sabe o que é mais interessante? Esse texto traz para nós uma certeza da vida. Que a partir do momento que você vive para Deus, você se transforma numa pessoa agradável. Essa é a ideia de Salomão. Se tem alguém que chegou lá, é Salomão. Sabe aquela coisa? Você tem que chegar lá. Você viu isso? Meu filho, estuda para você chegar lá. Esse lá, ninguém sabe direito onde é. Salomão sabia. Salomão chegou lá. É um indivíduo que tinha dinheiro demais, mulher demais e prestígio demais. Só mulher ele teve 1000, tá bom? É um indivíduo que, olha que incrível. Quando ele chega lá, sabe o que ele percebe? Que o melhor não é lá, é aqui. Por isso que ele fala: pega a sua esposa aí, e vai viver em paz, porque o melhor é isso aí, não é aqui não. Chegar aqui em cima é complicado, você olha para baixo não vê ninguém. Chegar aqui em cima é ruim, porque aqui é solitário. Fica embaixo com a tua esposa, porque aí é o lugar melhor que existe. É daí que surge tudo. É isso que ele está dizendo. Uma espiritualidade que se experimenta no dia a dia comum, na coisa normal. Em outras palavras, se fosse assim para traduzir bem simplesinho para você entender mesmo, repita comigo: não seja uma mala. É isso que Salomão está dizendo. Para nós hoje, século 21. Não seja mala. Tem coisa pior do que gente mala. Tem gente que é uma mala sem alça, suja, cheia de pedra para você carregar no dia de chuva. É gente enjoada o tempo todo, reclamando. A vida fica insossa, maciça, sem graça. Qualquer coisinha já vira um negócio monstruoso. Você já viu? Gente que você tem que pensar 2 vezes antes de falar, porque ele interpreta errado. Como dizem os escritores antigos, o problema não é você falar, é o que o outro ouviu, não é? É cruel. Tem tanta gente que faz interpretações equivocadas de uma frase tão simples e leva isso para o resto da vida e fica uma coisa monstruosa. O que Salomão está dizendo é simples. A nossa vida é escrita pelo dedo de Deus dentro de uma simplicidade, dentro de cadências normais da coisa. Comer, viver, andar, é o que ele está dizendo aqui, coisas absurdamente simples.
Eu coloquei aqui, ó, não se torne uma esposa chata, um marido rabugento, porque senão sabe que vocês vão virar? Velhinhos irritantes, sofrendo de reumatismo de alma e tossindo angústia a vida inteira. Tá bom como projeto de vida? Tem coisa pior do que aqueles velhinhos irritantes? Sabe velhinho irritante? Que faz de tudo para encher a paciência? É ruim, não é? Não tem coisa boa quando você está perto de um velhinho legal, todo mundo gosta, que gosta de viver, aquele vozinho, aquela vovozinha que todo mundo ama. É uma benção. É como uma velhinha de 82 anos que passou na frente de um espelho e deu um grito: ei, o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Santos sustos. É quando você está livre e entende que o tempo passou, mas não arrastou você. Você até tem medo, mas o medo não te tem. Você é livre porque conhece um Deus que não está preso às cadências e rotinas asfixiantes do tempo. Você é livre para andar para Deus. Sabe o que é interessante? Se a gente fosse olhar de fato a nossa vida todos os dias, a gente tem muito mais motivo para agradecer a Deus e sorrir do que para viver o tempo todo enfurnado na vida, não é? Tem muita gente que não está em depressão, ele acha tanto que está em depressão e quer tanto que ele fica. Daí vem a ansiedade. Sabe o que é a ansiedade? É uma cadeira de balanço, exige esforço, mas não te leva para lugar nenhum. Tem muita gente vivendo disso, dessa coisa estranha, de que tudo é ruim, fecha todas as paredes, pinta tudo de roxo, não tem sentido de viver. Olha que incrível, ó. Preciso lembrar que uma coisa que eu disse ontem, eu quero repensar com vocês aqui hoje. Se tem uma coisa que muitos casamentos precisam, não é de amor, é de humor. É sorrir junto. E humor no casamento não é você rir do outro, é rir com ele. É diferente. Sorrisos, felicidade, tranquilidade, alegria. O que mais tem hoje, sabe o que é? Casamento onde você chega a ser estranho. As pessoas, quando estão em público, estão com amigos e tal, sorriem, brincam. Aí quando os amigos vão embora, que fecha a casa, parece um velório. Ninguém se fala, ninguém se olha. E um dos efeitos mais nocivos de hoje também é uma distância monstruosa que a gente tem de relações humanas. Você já viu gente que dentro de casa, a mãe manda um WhatsApp para a filha no quarto: vem almoçar. Aí a filha chega, bota a carinha, né? Comer. Ninguém se fala mais, ninguém se toca. Eu lembro que eu fui num lugar do Brasil aí ministrar, que quando entrei no hotel, estava uma plaquinha assim: aqui não tem Wi-Fi, converse com as outras pessoas. É verdade. Nós vivemos num tempo onde, se deixar, a gente perde a personalidade. Porque tudo quanto é lugar que você vai, existe sempre uma conspiração contra a pessoa que você é. Se você sair na porta ali, você já é pedestre. Você está no carro, você é motorista, não é? No banco, você é correntista. Você está na escola, é aluno. Na empresa, você é empregado. Em casa, é marido, esposa, mãe, tio, filho. Na igreja, é irmão. Você não tem nome, irmão, né? Dificilmente, você se perde no meio de rótulos. É tão complicado. Hoje, por exemplo, tudo tem login com senha. Se você não botar uma senha em tudo, você se masca todinho para descobrir qual é a senha que você colocou no outro, é ou não é? Por que a gente vive assim? Porque a gente faz questão de achar que isso é vida. E vida é isso que Salomão está dizendo aqui, ó. Comer com prazer a própria comida, viver com o coração alegre, amando a esposa que Deus deu e tendo uma certeza: se eu morrer hoje, deixei uma vida inteira vivida. É o maior de todos os legados. Vivi para Deus. Você consegue chamar isso que você vive de vida? Quanto tempo faz que você não rola no chão da sala com o filho, brincando? Quanto tempo faz que você não começa a sorrir, brincar, conversar com as pessoas? Os indianos têm uma palavra, na Índia tem muita essa coisa das palavras no sânscrito, palavras que se transformam em palavras do vocabulário comum por causa de uma atitude. Eles têm uma palavra chamada satsanga. Sabe o que é satsanga? A presença maior, a presença do mestre. Como que surgiu essa palavra? Surgiu por causa de um mestre, que ele chegava numa cidade, imagina isso aqui, ó, ele chega na praça central aqui de São José, sabe o que ele fazia? Ele ficava em pé no meio da praça e começava a rir, só, mais nada. Rachava de rir. E o sorriso é contagioso, por isso que ele é perigoso, porque ele quebra fronteiras. Diante de alguém sorrindo, você não tem jeito. É mais forte que você, neurônio espelho, ele faz você rir também. Aí todo mundo começa a rir, ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas começa a rir. E ele rindo, e o povo rindo, e vai se juntando o povo. O que é que está rindo? Não sei. E aí ri também. É muito legal rir por nada, né? E vai rindo. A gente não precisa de motivo para tudo, né? E vai rindo, vai rindo, vai rindo. De repente, quando pensava que não, a cidade inteira mobilizada em torno de um desconhecido, mas feliz. Satsanga, a presença que comunica alegria. Sabe o que significa isso para nós? Você não precisa passar a vida inteira tentando explicar por que está vivo. Você só precisa viver.
E a melhor coisa que você faz para viver para Deus é sorrir, é ser feliz, é entender que essa palavra de Deus para você não é uma série de regras dizendo o que pode e o que não pode. A palavra de Deus para você é enchendo a sua vida de alegria, de felicidade, para que quando as pessoas olharem entendam, isso eu quero para mim, uma vida que testemunha que alguém anda com Deus de verdade, faz ponte com o sagrado. Amém? Deu para entender até aqui? Outra coisa que é interessante, eu coloquei aqui, preciso lembrar que casamento não é competição, é celebração. É que, olha que incrível, tem um provérbio chinês que diz assim, abra bem seus olhos antes do casamento e depois feche. Não é? O problema é que hoje o povo faz o contrário, fecha antes e depois do casamento abre e ainda usa lupa. É o contrário que a gente faz hoje, não é verdade? A gente faz, os filósofos dizem, por exemplo, que toda aquela poesia que existe enquanto namorado, a luz do luar vira um monstro quando o dia nasce. Não é verdade? Tem pessoas que perderam essa coisa, vivem numa competição monstruosa. Eu ganho mais do que você, estou em forma e meu emprego é melhor. Eu tenho mais dinheiro do que você, eu tenho mais amigos do que você. Eu vivo o tempo todo em competição, nunca em celebração. É como se eu vivesse a vida num estado de corrida, o tempo todo. Nada faz sentido. O que é melhor para mim não é para você. Aquela guerra imensa. Já viu aqueles casamentos que passam o tempo todo do mal da comparacite, a doença da comparação? O tempo todo, não, fulano é melhor do que você. Se fizesse igual fulano, era melhor. Não é? É aquela mania da grama do vizinho ser sempre mais verde. Às vezes o vizinho nem tem grama. Irmão. É bom valorizar o que você tem. Sabe como é que a gente valoriza? Principalmente brasileiro, depois que perde. Quando não tem mais jeito. Quando as escolhas já foram feitas. Quando o coração já foi massacrado. Quando as palavras já feriram até o final. Aí a gente resolve valorizar. Eu tenho uma pergunta para você. Vai esperar a coisa ficar horrível, destruir a sua vida? Ou vai começar a valorizar essa mulher, esse homem que você tem do lado? Agora. Porque é agora que Deus quer isso de você. Valorize hoje, para que você não seja um futuro fracassado e frustrado amanhã. Amém? É muito sério isso. Casamento não é competição, é parceria. É a parceria que elimina o monstro da indiferença. Olha que interessante, quando o marido se acha melhor do que a mulher, ou a esposa melhor do que o marido, eles desenvolvem uma relação de asfixia. É aqui que nasce esse germe complicado do ciúme. O ciúme faz isso. E o ciúme é um negócio tão monstruoso. Tem gente, por exemplo, que ele é tão ciumento que ele vira fiscal de sonhos. Ele não dorme de noite, que é para ver se alguém fala enquanto dorme. Fiscal de sonho, fiscal de bolso, de celular. É ou não é? O Hernandes Dias Lopes escreveu o seguinte, sabe o que é o ciumento? O ciumento vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Não é? São ciumentos. É como um marido que a esposa levantou, olhou na janela e disse, que sol lindo. Ele disse, então vai embora com ele. Tem gente que vive desse ciumeira paranoia o tempo todo, tentando abocanhar tudo. Quem que é o ciumento? É um menino que não cresceu, tem medo que roubem a sua boneca. É a menina que não cresceu, tem medo que roubem seu brinquedo. Nunca confunda ciúme com cuidado. Sabe por quê? Porque o ciúme é como se você sufocasse a flor. Cuidado é aparar, arrancar os espinhos, é diferente, deixando ela viver. Sabe aqueles ciumentos que ficam assim? Tem uns ciumentos que chegam à beira da paranoia, né? O pastor segurou demais na sua mão no culto. Né? Já viram? Tem gente que faz um teatro da morte. E o diabo trabalha muito bem nisso daqui, ó. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de permitir que você veja o que não existe, aumente o que existe e procure o que não quer achar. O diabo é mestre em fazer com que a nossa mente seja sugestionada o tempo todo. O diabo não é só um monstro que chega para você te assustando, porque ele sabe que para ele isso não é negócio. Se ele assustar você, você vai gritar e correr. Ele gosta de chegar por trás, pela sedução dos sentidos, fazendo com que você não perceba, mas trabalhe para ele. Portanto, não permita que a sua casa seja um ambiente de ciúmes, onde nada cresce. Ao contrário, tudo é espírito de gravidade, só desce. Que na sua casa, a partir de hoje, através dessa palavra, exista leveza, liberdade, transformação, alegria, celebração ao invés de competição. Amém? Outra coisa que eu quero falar com vocês à luz disso daqui, ó. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês já estão cansados? Porque se cansar não tem mais graça. Estão cansados? Que bom. Olha que interessante, à luz desse texto, dessa palavra, de tudo que eu estou dizendo aqui, tem uma coisa que Salomão vai colocar que para mim é importante demais. Ele vai dizer que não existem lógicas para a vida, e é verdade. Tem coisa na vida que você não pode prever, tem coisa que você não pode controlar. Olha o que ele diz aqui, ó, nem sempre os velozes vencem a guerra, nem sempre os velozes vencem a corrida, os fortes vencem a guerra. Ele está dizendo que do ponto de vista da vida humana não tem roteiro, não tem lógica. Você pode ter um casal fantástico que vai ter um filho terrível. Não dá, não tem lógicas. É como uma modelo linda que chegou para um dos maiores
mestres da literatura e da filosofia, disse para ele: já pensou se a gente tivesse um filho? Ele teria a minha beleza e o seu cérebro. Ele disse: e se ele tivesse a minha beleza e o seu cérebro? Como é que ia ser? Porque não dá para programar? Não tem como. A coisa abocanha a gente, aparece. Sabe o que Salomão coloca aqui? Ó? Ele coloca uma frase aqui que causa calafrio em gente que quer controlar tudo. Ele diz que o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe o que é acaso aqui? Não é a casualidade, é a causalidade que existe no comum. Causas desencadeadas pela vida. Ou seja, você não pode controlar um louco de vir dirigindo o carro e atropelado na hora que você vai passar. Você não pode controlar as amizades que seus filhos vão ter. O tempo vai fazer isso. É aí que entra uma passagem da Bíblia que todo mundo conhece e que eu acho linda. Filho pródigo. É um pai que não pode controlar o filho. Ele quer sair, ele vai. E o pai permite que o filho siga seu caminho, mesmo sabendo que esse filho vai se arrebentar, porque o pai estava lá esperando ele voltar. O pai sabia, o pai conhece o filho. O pai sabe que o filho precisa da experiência, vai ser doído nele, vai massacrá-lo, mas ele precisa ir, porque na vida só se aprende assim. A vida é diferente das provas da escola. Na escola vem primeiro a lição, depois você tem a prova. Na vida vem primeiro a prova, depois você aprende a lição. Não é? E o filho pródigo vai embora. A Bíblia diz que ele pega o dinheiro dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele chega para o pai dele e fala: eu quero a minha parte da herança, eu quero que me pertence. Só que na cultura judaica a herança só era repartida quando o pai morria. Portanto, para o pai isso é terrível, é uma coisa afrontadora. Ele dizer: eu não estou nem um pouco interessado pela sua vida, eu quero é meu dinheiro, eu não gosto de você. Aí a Bíblia diz que o pai reparte a herança entre os dois, ele pega o dinheiro dele e vai embora. E vai viver irresponsavelmente, gastando tudo que tem. É playboy, está torrando o dinheiro do pai. Só que acaba o dinheiro, porque dinheiro tem limite, a amizade vai junto. Não tem mais ninguém, não tem mais nada, e ele vai pedir emprego, sabe onde? Um homem que cuidava de porcos. E na cultura judaica o porco é um negócio terrível, eles não comem porco, tem uma ojeriza ao porco. E a Bíblia vai dizer que esse rapaz tinha vontade de se alimentar com o que os porcos comiam. Ele está no fundo do poço. Aí geralmente o povo diz assim: quando você está no fundo do poço não tem mais para onde cair. Tem sim. A Bíblia diz lá: caindo em si. É o único lugar que existe que é bom para você cair. Quando você cai em si, fica em pé. É só quando você cai para dentro. A primeira coisa a fazer no fundo do poço é parar de cavar. Cai para dentro. Aí você vai ficar em pé. Aí ele começa a pensar: na casa do meu pai tem muita coisa boa, vou voltar para lá. Quando ele chega perto do pai dele, olha que tremendo. A Bíblia diz que ele está vindo longe. E o pai, estando longe, o pai o viu. E cheio de compaixão, desceu correndo. Só que naquela cultura, um homem rico, dono de terras, nunca corre, porque correr era um escândalo terrível. Se alguém visse ele correndo, ia gritar para todo mundo: meu Deus, o cara está doido, correndo no meio da rua, que escândalo. Sabe o que o pai fez? Leitura. O pai está dizendo: meu filho está vindo em escândalo, detonado, prato predileto para mídia, os paparazzi vão tirar foto disso. O que eu faço? Eu desço correndo, porque o meu escândalo vai ser maior, polêmica, notícia nova vem demais, vão esquecer dele, vão falar de mim, falem de mim, mas não falem do meu filho. O que o pai faz na rua, Jesus fez na cruz, e o escândalo da cruz cobriu o meu escândalo, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque Jesus me encobriu com a sua graça. A Bíblia diz que o pai correu para ele, abraçou e beijou, todo sujo. O pai abraça e beija, símbolos do afeto, da reconstrução familiar, dos sentimentos. Aí tem uma das partes que para mim são mais lindas. O pai fala assim, para os servos: pegam a melhor roupa e vistam nele, porque ele estava sujo. Calcem sandália nos pés, porque só os escravos andavam descalços. E o pai calça a sandália nos pés. Aí vem a parte que eu acho mais linda. O pai diz assim: vão lá e peguem um anel e coloquem no dedo dele. Só que olha para mim, quando ele saiu, ele estava rico, com fazenda, com a herança. Foi para longe, perdeu tudo, passou fome a ponto de querer comer o que os porcos comiam. E se tem uma coisa que alguém que passa fome consegue é perder peso. É ou não é? Você quer fazer dieta é passar fome. Simples assim, não é? Agora olha para mim. Quando você engorda ou emagrece, uma das primeiras medidas que você perde é aqui, dos dedos. Vai no hospital e vê as pessoas que estão tomando soro para você ver. O aspecto da mão é um aspecto cadavérico, não é? Porque aqui tem pouca gordura para queimar. Quando você engorda, um dos primeiros pontos que aparece são as mãos, ficam com aspecto fofinho, não é? Quando você emagrece, perde aqui, Por exemplo, quando eu casei, há 12 anos atrás, eu estava ali em Gênesis, sem forma e vazio, de tão magro que era. Aí essa aliança aqui entrou legal, tranquilo. Agora, casei com a mineira, cozinha bem, aquela benção, a gente vai engordando, não é? Isso aqui para sair dá um trabalho imenso. Mas se eu ficar doente, for parar no hospital, tomando soro, automaticamente eu vou ficando magro, isso aqui vai saindo fácil. O menino que saiu era saiu rico, bonito, todo ajeitado e com um anel no dedo, que era aliança, herança familiar, linhagem familiar.
Só que quando ele volta, ele não tem roupa, não tem uma sandália nos pés e não tem anel. O pai manda buscar a roupa, coloca nele, manda calçar a sandália nos pés, manda buscar o anel. Aí eu pergunto, como é que coube o anel se ele voltou muito mais magro? Sabe o que é isso aí? Cuidado de pai. E o pai dessa passagem tipifica e simboliza Deus. O pai disse assim, eu sei que meu filho vai longe, eu conheço meu filho, ele vai gastar tudo que ele tem, vai voltar só o pó, faz um anel um pouquinho menor. Quando ele chegar, eu vou colocar esse anel no dedo dele para ele ter uma certeza, eu nunca desisti de você, a minha casa é sua casa, terra do recomeço, pode entrar, a nossa casa é sua. É isso que Deus faz com a gente quando a gente tem coragem de chegar perto de Deus e oferecer para Ele o nosso projeto fracassado de vida. Ele transforma num ambiente de restauração. Palavra de Deus para você aqui hoje, não transforme a sua casa numa terra de morte, mas que a sua casa seja a terra do recomeço, lugar onde as pessoas podem voltar, ainda que quebradas, para restaurar um processo de vida. Amém? Nós estamos vivendo hoje o drama dos casamentos descartáveis, de pessoas que não entenderam ainda que o chamado é voltar para o princípio. E o princípio qual é? Casamento feliz, casamento abençoado, celebrado, encontrado por Deus. Sabe como é que Salomão vai falando aqui? Ele fala assim, ó, é melhor você ter um cachorro vivo do que um leão morto. E cachorro na cultura judaica não é como no Brasil, que tem cachorrinho de madame, não. Na cultura judaica, cachorro é um animal complicadíssimo. É um animal que, principalmente na época, era um animal impuro, imundo. Eu estive agora em Israel, você anda em Israel de ponta a ponta, você vê um monte de gato, mas cachorro é raro. De vez em quando aparece um. Ou seja, o que ele está dizendo é que é melhor você ter um repugnante mais vivo do que um extraordinário morto. O que adianta? O que adianta ter um leão? Aquela imponência toda, se ele está morto, em pouco tempo vai cheirar mal. É melhor ter um miserável, mas está vivo. Ah, deu para entender, né? É melhor ter um cachorro vivo do que um leão morto. Sabe o que ele está dizendo? Nem sempre a minha vida é tudo aquilo que eu sonhei, mas é minha. E se é minha, eu vou cuidar. E eu vou trabalhar por ela, porque eu tenho um Deus que anda comigo todos os dias. Eu não sou uma família de comercial de TV, onde todo mundo senta junto e aquela maravilha, todo mundo sorri, ninguém chora. Tudo é perfeito, tudo é lindo. Não, eu vivo numa família onde eu sei que tem crise, tem problema, mas eu tenho um Deus que anda comigo. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero encerrar essa nossa conversa aqui hoje, para a sua família. Um amigo meu mandou para mim uma poesia chamada Poesia da Família. Olha que interessante. Existem muitas pessoas carentes de entendimento. Acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio parece que não foi conveniente criar dois seres assim tão diferentes. Nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava mesmo inspirado e foi mesmo abençoado com tanta inspiração. Mas é possível que o sujeito tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão e disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma obra-prima de primeira, da costela, não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus, cortando o osso, pondo carne no lugar, fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado, e Deus trouxe a varoa, entregando-a a Adão. E ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Adão foi para a galera, fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou muito filho por aí catalogado. E hoje rola um papo bem machista e corriqueiro. O homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima sempre vem depois do rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro só para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa saber quem veio antes ou veio depois. Porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem. E o melhor do homem é a mulher. É ou não é? Que você saia daqui hoje agradecendo a Deus pela mulher que você tem. Pelo homem que você tem. Pelos filhos que vêm desse casamento. Amém? Quero fazer uma oração com você. Mas eu quero fazer um convite a você antes. Se você sentiu que Deus falou com você no seu coração e quer vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você tiver coragem, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quem sabe a sua família hoje, através dessa palavra, pode viver uma transformação muito grande.
Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Fica aqui na frente. Deus pode, através dessa palavra, transformar a história da sua família, do seu casamento, da sua casa. Porque a oração tem um poder muito grande. É conversa com Deus, é diálogo com Deus. E Deus é um pai de amor. Ele é o autor ideal da ideia do casamento. Você pode ter entrado aqui detonado, mas vai sair daqui leve e feliz, porque o impacto dessa palavra vai muito além daquilo que a gente pensa. O meu limite é seu canal auditivo, posso chegar até seu ouvido, mas daí para dentro a Bíblia vai dizer que o coração vai ser tocado pela palavra de Deus. A palavra entra na profundidade do coração, na profundidade da alma. E eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração. Se você está aqui hoje, ouviu a palavra, pode ter certeza que ela vai criar raízes no seu coração. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca. Ela está te encorajando hoje para viver sua vida de uma forma nova. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração como um símbolo de que você está convidando Deus para aqui, para dentro. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós celebramos o nome da Tua glória. Agradecemos a Ti pela oportunidade tão grande que o Senhor nos dá, Pai, de podermos entrar na Tua presença com as nossas famílias. Pai, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, Pai. Obrigado por cada mulher, cada homem aqui, cada criança aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo entre em cada coração, em cada vida, que mexa profundamente em cada coração, Senhor. Que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum casamento aqui se perca, que não seja destruído. Livra-nos do tornado do divórcio. Que saiamos daqui com o coração alegre, felizes, amando novamente, caminhando na vida com os pés no chão, entendendo, Senhor, que a Tua palavra nos alcança, para que sejamos novas pessoas, vivendo um novo tempo, debaixo da Tua palavra, Pai. Obrigado pela revolução que o Senhor vai fazer em cada história aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos, Deus abençoe. Deixa eu falar rapidinho do material que eu tenho ali na frente, se você quiser depois levar para sua casa. Tem esse CD aqui, ó, que é um audiobook. É uma narração de uma mensagem de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, sobre o retorno do filho pródigo. Muito bom para você ouvir no seu carro lá. Tem um livro meu, Conselhos de um Velho Apóstolo, a sabedoria das últimas palavras do apóstolo Paulo. Tem vários DVDs, mas eu quero mostrar dois aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem que eu ministrei lá em Goiânia. Perdão, o espetáculo da graça. Tem muita gente carecendo de aprender a questão do perdão. Muita gente até que precisa se perdoar. E essa mensagem eu trabalho a questão, o tema do perdão. Essa daqui foi uma que eu ministrei na minha igreja lá em Goiânia. Meu lar, um lugar de paz e cura. É um lugar de emoções curadas, de parceria e de propor cura na vida. Uma mensagem voltada para a família. E tem também o meu livro, Quando a Vida Dói. Reflexões bíblicas para tratar as dores da alma. Amém, meus irmãos? Vai estar lá na frente, vai ser uma bênção para mim e para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Meus irmãos, tome seus assentos por bondade. Glórias a Deus. Uma mensagem preciosa através da bendita palavra de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós vamos ter a oportunidade agora de adorarmos a Deus através das nossas ofertas. É uma maneira de nós reconhecermos que Deus tem cuidado de nossas vidas, que Deus tem abençoado os nossos lares, as nossas casas, e assim o fazemos com alegria no coração. Se você trouxe teu dízimo aqui essa noite, você pode ir até a tesouraria e contribuir com alegria e ser abençoado através do nosso auxiliar, nosso tesoureiro. Mas oferte com alegria no coração. Amém? Eu quero que você, se você puder agora, pegue a sua oferta na sua mão. Eu quero orar com você. Talvez nós temos irmãos aqui essa noite, convidados, que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, de uma porta nova de trabalho, talvez de um negócio novo, talvez de uma situação financeira que você precisa resolver. Eu creio que quando pedimos ao Senhor,
Ele pode nos atender. A palavra de Deus diz em Mateus 21, 22: e tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Assim como você está aí agora, sentado, eu quero que você feche teus olhos e vamos orar, vamos pedir, mas também vamos agradecer a Deus antes de ofertarmos. Pai, em nome de Jesus, é o momento onde vamos te adorar, Senhor, e glorificar o teu santo nome, apresentando as nossas ofertas, Pai, uma oferta de agradecimento. Senhor, temos aqui essa noite irmãos, irmãs, que precisam e que estão buscando em Ti uma vitória na sua vida material, profissional e financeira. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, e eu creio assim que Tu serás ainda mais glorificado na vida e através da vida desta pessoa, deste nosso irmão. É o que nós te pedimos, Senhor, para que Tu sempre sejas glorificado, ainda mais glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Oferte com alegria e vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Fique de pé comigo, meu irmão, por bondade. De pé. Tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Hoje eu tive a oportunidade de relembrar, e eu compartilhei com os irmãos, o dia mais importante da minha vida, quando eu e minha esposa enfrentávamos
uma luta muito grande no nosso casamento. Nós não conhecíamos, eu não conhecia ainda Jesus. Mas através da palavra de Deus que estava sendo pregada, que estava sendo ensinada, eu tive a oportunidade de colocar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu me sentia cansado, oprimido, e não tinha mais forças para continuar. E a grande questão é que eu não sabia como resolver aquela situação. Mas aí a palavra de Deus me confrontou, e ela me mostrou que Jesus disse assim: venha a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia, meu irmão, minha irmã. Quando eu ouvi isso, entrou como uma flecha no meu coração, e eu disse assim: pastor, eu preciso disso na minha vida. E ele me ensinou o que significava. E naquela noite, há muitos anos atrás, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Um casamento feliz, uma família estruturada, passa por colocarmos nossas vidas na direção do Senhor Jesus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de entregar suas vidas para o Senhor Jesus? Vamos glorificar a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Essa noite é uma noite que você pode fazer isso. Quem sabe você esteja aí desejando, não sabendo mais o que fazer. Essa é uma noite em que você pode colocar a sua vida diante de Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma, deixá-lo conduzir a sua vida. A Bíblia diz que todos que confessam Jesus como Senhor e creem no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, esses é que serão salvos. Eu tenho uma pergunta que é um convite para algumas pessoas aqui essa noite. Pessoas que estão sendo tocadas pela palavra de Deus. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem é a primeira pessoa que deseja no seu coração receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão, porque nós vamos orar por você. Temos alguém aqui essa noite? Aleluia. Temos aqui essa irmã. Venha mais aqui à frente, minha amada. Venha aqui que nós vamos orar por você. Aleluia. Glórias a Deus. Deus te trouxe aqui, você sabe muito bem. Quem mais? Quem deseja, quem precisa de reconciliação, sente no seu coração aí que é um momento de reconciliação com o Senhor. Nós queremos orar por você. Não fique tímido, não fique aí talvez com um sentimento de vergonha, porque essa noite o Senhor Jesus, eu sinto isso no meu coração, é uma noite em que o Senhor Jesus quer abençoar a sua vida. Não precisa nem levantar a mão, vem aqui direto. Glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo para operar sobre essas vidas. Aleluia. Temos mais alguém? Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos orar. Eu quero passar para o nosso pastor, o pastor Ezequiel, para estar orando. Glória a Deus. Nós vamos orar. Você sabe que existe aqui uma fonte de bênção chamada Jesus. E quando nós o recebemos, nós recebemos o poder de Deus de nos tornar filhos de Deus. Não existe nada mais precioso para o homem do que ter Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor do seu coração. Não existe tesouro maior do que receber Jesus como Salvador.
Quantos já o têm como Salvador da sua vida? Ore comigo com a sua mão levantada assim. Pai, te louvamos pela salvação. Te louvamos porque recebemos Jesus como nosso Salvador. A tua palavra entrou em nós e nós fomos iluminados no entendimento para entender que Jesus é o nosso Salvador, que nele nós temos o direito de nos tornar filhos de Deus e consequentemente o direito da salvação eterna. Ó Deus, obrigado pela salvação. Obrigado por estas vidas que estão aqui diante de Ti, Senhor, e que mais uma vez colocam-se na Tua presença, rendendo seus corações a Ti, Senhor, para que a Tua obra seja completa, para que a salvação, Senhor, seja efetuada em suas vidas. Vem sobre eles, Pai, vem sobre cada um de nós, Senhor. Nós queremos e precisamos mais de Ti. O nosso lar precisa de Ti, a nossa vida precisa de Ti. Tu és, Senhor, a nossa vitória, em Ti somos vencedores. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus, amém. Aleluia. Amém? Você está indo abençoado para a sua casa? Você está perto da sua esposa aí? A minha baixinha passou por aqui agora. Eu vi ela passando. Não é? E eu conheço ela de longe. Você ama a sua esposa? Você ama o seu esposo? Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar? Pastor, eu preciso de Deus lá, tem problemas com filhos, ou enfim. O Senhor Jesus está interessado no teu lar. Jesus está interessado em abençoar a sua vida. Existem atitudes que têm que ser tomadas por nós. Nós ouvimos a palavra desta noite. Às vezes nós esperamos que o Senhor use uma varinha mágica, não é? E diga uma palavra de ordem, e tudo muda, e tudo se transforma lá na nossa casa. Não é assim. São estas verdades que precisam ser vividas por nós. A nossa mesa ser um lugar onde o Senhor se faça presente. A nossa casa ser um lugar onde reina a paz, onde nós controlamos as nossas emoções, onde nós valorizamos a esposa, o esposo, os filhos e os abençoamos com nossas atitudes. São nessas coisas que o Senhor triunfa em nós, que a graça de Deus triunfa na nossa casa. Faça isto, ame a sua esposa. Vem cá, minha baixinha, não é? Essa menina, como é que é aquela história? O que você está fazendo aí nesse corpo? Nós dois estamos assim. 39 anos, o ano que vem 40 anos de casamento, caminhando juntos. Muitas dificuldades. Nós somos obreiros desde garotos, 18 anos de idade, nós estávamos na missão. 2 meninos, 2 garotos, sem experiência de vida, mas com a chamada de Deus ardendo no coração. Desde então, estamos servindo a Jesus. Deus nos deu 3 filhas, 3 genros, não tão bonitos, não é? Mas os netos vieram para compensar, lindos demais. Esses dias eu também estava olhando no espelho, já tem umas papadas por aí, não é? Mas somos felizes, abençoados. A Sônia é uma bênção na minha vida, na minha casa. Nós servimos a Jesus. Nossos filhos
estão constantemente diante de Deus através das nossas orações. Não somos perfeitos, temos dificuldades, temos momentos difíceis, temos momentos que precisamos lutar contra os reveses que a vida apresenta, mas uma coisa é certa: juntos, nós com Jesus estamos vencendo e vamos vencer até o fim. Aleluia! É isto que é bênção na casa, no lar. Amém? Segure a mão da sua esposa aí e vamos orar junto esta oração. Amém? É isto, pastor Fornazari? É isto? Estamos encerrando à tarde, a quinta, próxima semana vamos estar aqui. Vocês querem agradecer o pastor Alain? Querem agradecer? Então, você está segurando a sua esposa, solte um pouquinho e estenda a mão para lá e diz assim: nós te abençoamos, pastor Elan, com as nossas orações, viu? Deus te abençoe, Deus abençoe o teu ministério. Agora sim, segure a mão aí da sua esposa. Se não está aqui a tua esposa, o teu esposo, segure ele no teu coração agora, aleluia, e abençoe ele em nome de Jesus, abençoe ela em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por cada família, te louvamos por cada esposo, cada esposa, te louvamos por cada lar, Senhor. Deus, tu sabes as dificuldades que temos como casais, como família, Senhor, os problemas ali, às vezes tão difíceis com os filhos, e às vezes problemas financeiros, problemas de enfermidades, enfim, Senhor, tu sabes que precisamos tanto de ti. Vem agora, Senhor, sobre cada lar, sobre cada esposo, cada esposa, cada família. Deus, aleluia, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra ministrada nesta noite, e nós, Senhor, vamos fazer a nossa parte, vamos procurar viver a vida, Senhor, conforme a Tua palavra nos admoesta, com a Tua ajuda, Senhor, com a Tua presença. Tu és, Senhor, hóspede em nossa casa, convidado para viver no nosso lar, Senhor, fazer parte da nossa mesa, fazer parte da nossa intimidade, fazer parte dos nossos momentos de alegria, também dos momentos de lágrima. Senhor Jesus, contigo nós vamos continuar caminhando e vencendo. Pai, nós oramos e abençoamos cada família, e abençoamos também a Tua igreja, o Teu povo que volta aos seus lares, dizendo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre cada um de nós, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Vai na bênção do Senhor Jesus. Deus os abençoe.